Marx foi o intelectual socialista mais famoso e influente de todos os tempos. Sua doutrina teve um impacto profundo na história humana recente, mas poucos entendem sua doutrina. Então, a proposta do vídeo será explicá-la de maneira clara e objetiva. Então vamos lá. Nascido na Alemanha, Marx estudou Direito e Filosofia na Universidade de Berlim. Durante esse período, ele foi exposto à filosofia de Hegel, que teria uma influência importante na doutrina marxista. Ele ficou profundamente interessado na filosofia de Hegel, em especial na sua dialética. No entanto, ele não concordava inteiramente com a dialética hegeliana e desenvolveu a sua própria. Então, primeiro, o que é a dialética hegeliana? A dialética hegeliana diz que as ideias e as estruturas sociais evoluem por meio de uma série de contradições, onde uma tese, que seria uma ideia ou estado atual, entra em conflito com uma antítese, que seria uma contradição, e eventualmente resulta em uma síntese, que supera essa contradição, levando a um novo estágio de desenvolvimento. Já a dialética marxista manteve o aspecto da contradição e mudança, mas deslocou o foco para uma análise materialista, centrando-se nas relações de produção e luta de classes entre exploradores e explorados como motores da história. Então, o atual estágio da dialética marxista seria o seguinte: a tese seria o capitalismo, que seria o estado atual. A luta de classes entre exploradores e explorados, que no caso do capitalismo seria entre burgueses e proletários, seria a antítese. E essa luta resultaria no socialismo, que seria a síntese. Além disso, Marx, assim como Hegel, eram filósofos historicistas. O historicismo é uma corrente do século XIX que busca estabelecer um padrão típico de pesquisa que conceba a mudança social ou o desenvolvimento histórico como um processo que está sujeito a leis gerais absolutas, e que, a partir dessas leis históricas, seria possível não só entender as mudanças sociais que tinham acontecido no passado, mas também quais mudanças aconteceriam no futuro, ou seja, qual rumo a história iria tomar a partir dali. Assim, para Marx, a história tinha evoluído do feudalismo para o mercantilismo, do mercantilismo para o capitalismo, que seria o estágio onde ele se encontrava, e a próxima etapa de desenvolvimento seria o socialismo, e posteriormente o comunismo. Segundo ele, a história humana é a história da luta de classes entre exploradores e explorados. E essa luta é sempre a antítese na dialética marxista. No caso do capitalismo, os exploradores seriam a classe burguesa ou capitalista, e os explorados seriam a classe proletária ou os trabalhadores assalariados. A luta entre eles resultaria no socialismo, que seria a síntese, e o socialismo, por sua vez, seria uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. Agora, como era o capitalismo segundo Marx e como seriam o socialismo e posteriormente o comunismo segundo ele? O capitalismo seria o sistema da propriedade privada, onde a burguesia detém os meios de produção, como terras, fábricas, máquinas, etc., e exploram a classe trabalhadora, que precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. E por que essa troca de trabalho por dinheiro seria uma exploração para Marx? Porque Marx, assim como outros economistas clássicos, acreditava que o valor final de um bem de consumo era determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Como todo o trabalho tinha sido feito pelos trabalhadores, a margem de lucro obtida pelo empresário, ou pelo capitalista, ou pelo burguês, ou seja lá como você queira chamar, teria sido roubada dos trabalhadores. Essas seriam então as teorias do valor-trabalho e da mais-valia. No entanto, essas teorias já foram refutadas em um vídeo anterior aqui do canal intitulado O que é capitalismo? Mas em resumo, a teoria da mais-valia é injusta, porque ela ignora todo o trabalho intelectual envolvido, além de partir de uma teoria equivocada que é a teoria do valor-trabalho, que foi refutada pela teoria do valor subjetivo. Além do mais, se a história humana é realmente a história da luta de classes, não seria o capitalismo a etapa que encerraria essa luta, já que é a única onde é possível ter ascensão social? As lutas de classes anteriores eram entre patrícios e plebeus, senhores feudais e vassalos, escravocrata e escravos, ou seja, quem nascesse em uma classe permaneceria nela.
Já no capitalismo, um trabalhador pode mudar de classe ao perceber demandas que não estão sendo atendidas ou estão sendo mal atendidas e preencher essa lacuna. Ele não precisa de um diploma para isso. Como disse Mises, para ser bem-sucedido nos negócios, um homem não precisa de ter um diploma de administração de empresas. Essas escolas treinam os subalternos para trabalhos rotineiros. Certamente não formam empreendedores. Não é possível ensinar uma pessoa a ser empresário. Um homem se torna empreendedor ao perceber oportunidades e preencher vazios. Por exemplo, se um operário de fábrica decide abandonar seu emprego, consegue recursos através de poupança, empréstimo, financiadores. Abre uma barraquinha de cachorro-quente e contrata uma pessoa para atender as mesas. Ele muda de classe e passa a fazer parte da classe dos opressores? E um jogador de futebol de talento raro como o Neymar, por exemplo, sendo funcionário assalariado de uma empresa que é um clube de futebol, faz parte da classe dos oprimidos? É claro que não. Portanto, o capitalismo é um sistema muito mais dinâmico, onde é possível mudar de classes, descobrindo demandas mal atendidas no caso do trabalhador, e o empresário, em contrapartida, precisa continuar atendendo às demandas dos consumidores com eficiência, senão ele quebra. Esse é o sistema, então, onde, para ganhar dinheiro, você precisa satisfazer os desejos de uns e, ainda por cima, criar oportunidades de empregos para outros. E quem explora o trabalhador, no final das contas, não é o patrão, mas o governo, já que a margem de lucro do empresário é cerca de 3 ou 4 vezes menor que a carga tributária. Ok, e como seria o socialismo e o comunismo segundo Marx? O socialismo é uma ideologia que prega o fim da propriedade privada dos meios de produção e uma consequente mudança de paradigma, onde os meios de produção seriam de propriedade coletiva ou estatal. Isso implicaria em uma redistribuição dos resultados da produção de forma mais igualitária. Mas será que isso é viável ou mesmo desejável? Já o comunismo, segundo a concepção marxista, seria o estágio final do socialismo. O socialismo seria então uma etapa para chegar ao modelo ideal que seria o comunismo. Esse modelo ideal seria então uma sociedade sem propriedade privada, dinheiro, classes, família e nem mesmo Estado. Uma anarquia, portanto. Ok, que o socialismo é um sistema econômico onde os meios de produção são estatais, todos já sabem. Então o nosso objetivo aqui será analisar o socialismo sob a ótica marxista. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante deixar claro que Marx era defensor da revolução violenta, como fica claro no seguinte trecho da obra O Manifesto Comunista. Os comunistas rejeitam suavizar suas ideias e objetivos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão de toda a ordem social vigente, que as classes dominantes tremam de medo perante uma revolução comunista. Já aqueles socialistas que defendiam uma mudança pacífica e gradual para o socialismo eram chamados por Marx de utópicos, pois defendiam uma mudança inviável segundo ele. Agora vamos aos principais pontos do socialismo marxista. O primeiro ponto é que Marx defendia que o proletariado não tem pátria e que as forças produtivas criadas pelo capitalismo são globais e interconectadas, e, portanto, uma revolução deveria ser internacional. Talvez por isso quase toda a esquerda atual seja globalista. O segundo ponto é que, por mais que ele acreditasse em uma revolução mundial, ele também acreditava que uma revolução local teria mais chances de sucesso em um país altamente industrializado como a Inglaterra do que um país de economia predominantemente agrária como a Rússia, porque as contradições entre as classes burguesa e operária estariam mais agudas. No entanto, isso não ocorreu, como veremos em um próximo vídeo. Outro ponto defendido por Marx que eu gostaria de comentar é a questão do trabalho compulsório. No segundo capítulo da obra O Manifesto Comunista, ele elenca 10 medidas necessárias para alcançar o comunismo. Estão entre elas expropriação da propriedade, imposto de renda progressivo, abolição da herança, confisco de propriedades de imigrantes e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado e, entre outras besteiras, o trabalho compulsório, também conhecido como escravidão. Isso mesmo, no socialismo, todos seriam escravos do Estado. O que faz todo sentido, afinal, qual seria o incentivo de trabalhar duro, voluntariamente, se você não pudesse usufruir dos frutos do seu trabalho? E a recompensa para quem não trabalhasse fosse a mesma? Como diz Thomas More na obra Utopia, parece-me que os homens não poderão viver bem num lugar onde a posse de todas as coisas seja comum. Como pode haver abundância de bens onde os homens param de trabalhar? O desejo de ganho não os estimulará, e todos passarão a esperar que outros trabalhem e produzam o que com eles dividirão. Portanto,
É óbvio que no socialismo o trabalho forçado se faria necessário, por mais que os socialistas não gostem de admitir o seu consentimento à escravidão. Um ponto que, embora Marx nunca tenha defendido abertamente, acaba ficando subentendido é o do racionamento. Mesmo que no socialismo as pessoas trabalhassem como loucas, o que não aconteceria, já que os incentivos são para que não o façam, ainda assim, o racionamento se faria necessário para limitar o consumo excessivo de alguns indivíduos mais gulosos, até porque os recursos não são infinitos e a escassez, queiram os socialistas ou não, existe. E foi exatamente isso que aconteceu na prática. Em Cuba, o Estado garante para cada pessoa, por meio da caderneta de racionamento, 600 gramas de frango, 400 gramas de feijão, 225 ml de óleo, isso por mês, o que é o suficiente para os primeiros 10 dias do mês. Mas e os 20 restantes? Chega a ser inacreditável, mas uma parte da imprensa esquerdista consegue ver isso com bons olhos. Em uma matéria publicada por um jornal britânico em 2013, o jornalista elogia o fato de que em Cuba as doenças de coração e diabetes diminuíram e a população perdeu peso, não por terem adotado hábitos mais saudáveis, mas sim por comer menos e andar mais a pé, devido à escassez de alimentos e combustíveis. É claro que, em uma economia capitalista, os recursos também não são infinitos, e a escassez também existe. Entretanto, no capitalismo, o mecanismo de preços regula a oferta e demanda, ou seja, preços mais altos indicam uma menor oferta de algo e acabam forçando o consumo para baixo, por conta de seu preço menos acessível. O que nos leva ao principal problema com o socialismo, o problema do cálculo econômico, explicado por Mises em um artigo escrito em 1920, intitulado Cálculo Econômico na Comunidade Socialista. Mises argumentou que no socialismo o preço de mercado não existe, porque os meios de produção, como fábricas e máquinas, são propriedades do Estado. Então, não há um genuíno mercado entre eles, o que torna impossível a formação de preços. E se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo econômico racional. Consequentemente, o planejamento central dos camaradas, e não os consumidores, é quem determina onde serão alocados os recursos escassos, o que será produzido em quantidade e qualidade e como isso será distribuído. A consequência disso é que a produção deixa de ser direcionada para atender às necessidades reais das pessoas e passam a atender critérios políticos. O preço de mercado é uma informação fundamental para que o empresário decida onde alocar os recursos escassos. Ele passa uma informação sobre a escassez relativa de recursos e a demanda, ou seja, as preferências dos consumidores. Sem esses preços, os planejadores socialistas não teriam uma base objetiva para tomar decisões de alocação de recursos, levando a desperdícios de recursos e a ineficiência econômica. Bom, até agora falamos de planejamento central, racionamento, trabalho compulsório. É claro que tudo isso só poderia ser alcançado através de uma ditadura do proletariado. Mesmo que esses planejadores fossem eleitos democraticamente, ainda assim teriam que usar força e coerção para impor tudo isso. Lembrando que democracia significa vontade da maioria e não liberdade, como muitos acreditam. Liberdade é igual a ausência de coerção, portanto, socialismo e liberdade simplesmente não existe. Outra falácia marxista é a ideia que Mises classificou como polilogismo. O polilogismo é a ideia de que a burguesia não era capaz de entender a lógica proletária, pois estava preocupada em defender os próprios interesses. Ora, a estrutura lógica da mente humana é a mesma, independente de sua classe social. E a verdade é uma só, independente do que você queira que seja verdade. E além do mais, Engels era da classe burguesa. Como ele poderia ter entendido a lógica proletária? Portanto, essa falácia é simplesmente absurda. Outro ponto criticado por Marx é a questão da alienação. Marx criticava a idiotização da especialização. Ou seja, na economia moderna, as pessoas estão se especializando em habilidades muito específicas e acabam ficando completamente alienadas em relação a outras áreas do conhecimento. E realmente, de fato, aqui ele tinha um ponto. De fato, isso acontece. Porém, a produtividade nesse sistema é muito maior, então a quantidade de horas necessárias para trabalhar e produzir o que uma pessoa precisa é cada vez menor. Logo, a quantidade de horas disponíveis para o resto do dia é cada vez maior. A partir daí, a pessoa pode usar essas horas disponíveis para fugir da alienação ou se alienar cada vez mais com entretenimento banal.
Ok, além das nações, da propriedade privada e das liberdades individuais, o que mais Marx queria abolir? A família, a individualidade, as tradições, as verdades eternas e a moralidade, como veremos nos seguintes trechos a seguir. Revolucionários, a abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia. O indivíduo, o burguês, o cidadão de classe média detentor de propriedades, terá de ser retirado do caminho, suprimido, e ter sua existência impossibilitada. Na sociedade burguesa, o capital é independente e possui individualidade, ao passo que a pessoa é dependente e não possui individualidade, e a abolição deste estado de coisas é rotulada pela burguesia de abolição da individualidade e da liberdade. E estão certos. A abolição da individualidade burguesa, da independência burguesa e da liberdade burguesa, sem dúvida, são os nossos objetivos. Existem verdades eternas, como liberdade, justiça etc. que são comuns a todas as camadas sociais. Já o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade, em vez de apenas tentar configurá-las de novo. Consequentemente, o comunismo age em contradição a toda a experiência histórica passada. E por último, essa frase aqui. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Pois é, ele queria transformar o mundo e realmente conseguiu ter um impacto significativo no mundo. E as consequências foram ditadura, miséria e genocídio. Somente a inveja e a ignorância explicam pessoas ainda defenderem ideologias como essas. E para finalizar, o que é o comunismo na concepção marxista? O comunismo seria um estágio posterior ao socialismo, quando, já havendo igualdade absoluta entre as pessoas, o Estado deixaria de existir e a sociedade se autorregularia. Seria um mundo, portanto, sem nações, sem estados, sem propriedade privada, sem dinheiro, sem classes e sem família. Ele não deu muitas explicações sobre como isso funcionaria na prática, mas deixou uma frase de efeito que diz: de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Olha, são tantas perguntas que eu não sei nem por onde começar. Primeiro, não faz sentido nenhum essa ideia de que o Estado deixaria de existir só por existir igualdade absoluta entre as pessoas. A sociedade se autorregularia? Como assim? Não teria Estado? Como funcionaria isso? Sem dinheiro? Não haveriam trocas, então? E se houvesse, como seriam feitas? Por escambo? Quem define quais são as capacidades de cada um? E o mais importante, quem define quais são as necessidades de cada um? Uma casa de quantos metros quadrados é necessária? Quantos quilos de batata por mês? Um carro de quantos cavalos e com qual conforto é necessário? Uma TV tela plana é necessário? Um PlayStation é necessário? Ou seja, supérfluos e entretenimento em geral são necessários? Ou somente dormir e ingerir uma quantidade de calorias necessária para sobreviver? Não seriam essas necessidades de um rato, ou sei lá, de uma ovelha? Os seres humanos, sendo seres muito mais complexos, não precisam de algo mais do que apenas sobreviver? E o mais importante, se a vida é algo mais do que apenas sobreviver, quem definiria quais são as necessidades de cada um? Enfim, o socialismo é sim possível de ser aplicado na prática, mas é extremamente ineficiente e só gera fome, repressão e morte, como veremos no próximo vídeo. Já o comunismo é simplesmente um devaneio, uma fantasia, uma utopia. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e lembre-se, um mundo melhor surge espontaneamente, sem planejamento central, com as pessoas cuidando de suas famílias, perseguindo seus sonhos, buscando lucro, não tem nada de moral com o lucro, enfim, cuidando de suas vidas. Mas claro, sempre vigiando o Leviatã, até porque, como disse Reagan uma vez, a liberdade não passa para seus filhos hereditariamente, ela deve ser defendida, protegida e entregue a eles para que façam o mesmo.